Tenho o prazer também de receber aqui o advogado, escritor, terapeuta e radialista, Evandro, o Armando Falcone Filho. Falcone, muito conhecido aí no meio, e hoje a Alternativa tem o prazer então de falar com esse nosso companheiro de locução já há 30 anos no ar. E eu vou deixar aí, quero agradecer primeiro a presença do Arnaldo, agradecer a presença também do Falcone por essa visita que nos faz a nós, né, Arnaldo? Sim, bom dia, ouvintes, né, Palhardi? Nós estamos trazendo o nosso amigo Armando Falcone para um ciclo de palestra aqui no interior de São Paulo e também na Baixada Santista. Hoje ele está encerrando esse ciclo. Nós voltamos ontem, né, para Capivari. Ele gravou 2 programas para a TV Mundo Maior em Guarulhos, em São Paulo, e à noite falou em Piracicaba. E hoje à noite ele fala em Itu. À tarde também ele faz uma palestra, porque ele é palestrante motivacional para as grandes empresas, né, como a Caixa, Banco do Brasil, outras empresas. Ele vai falar também para os funcionários da Editora M, às 15 horas, hoje à tarde, sobre perdão gera saúde. Ele está aqui para conversar com você à disposição. Perfeito. Companheiro, vamos chamar assim, né, companheiro de locução. Bom dia, obrigado pela companheiro. presença. Obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço, Palhardi, a oportunidade de estarmos aqui na Rádio Alternativa, em Capivari, cidade que nós tomamos conhecimento através do Arnaldo, da Editora M, que edita os nossos livros na área de espiritualidade, de espiritismo, e é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com os ouvintes este momento de alegria. O Falcone começou a falar, o Evandro parou até de caçar Pokémon, viu? Até levantou o olho ali, porque realmente, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Evandro ainda está mexendo com Pokémon, querido, acorda. Vamos lá, então. Conta para nós um pouquinho, então, sobre as palestras. Eu comecei muito cedo com palestras na atividade espírita, a necessidade de estar sempre comentando sobre o Evangelho e coisas assim. Então, com 14, 15 anos, eu já falava na Mocidade Espírita na minha cidade. Eu sou de uma cidade pequena de Minas Gerais, Astolfo Dutra, a 110 quilômetros de Juiz de Fora, onde eu resido atualmente há 37 anos. Juiz de Fora é terra do presidente Itamar. Está faltando Itamar na política brasileira hoje, embora possa não ter agradado a todo mundo. Muito bem. Então, desde cedo comecei a falar com a meninada e, na brincadeira, começamos a ir para o rádio participar com um amigo nosso que era radialista. Mais tarde, eu fui melhorando as minhas técnicas e hoje aplico cursos na área de oratória, dicção, desinibição, e a Seara Espírita nos ofereceu oportunidade de trabalho mais expansivo, não só no Brasil, como também no exterior. Eu viajo todos os estados do Brasil, viajo para Dubai todo ano, para os Estados Unidos, Argentina, estou sempre viajando, levando a mensagem espírita. Paralelo a isso, nós montamos o Centro de Cultura Oriente Ocidente, que é a primeira clínica registrada no estado de Minas Gerais de medicina tradicional chinesa. Eu trabalho com acupuntura, com hipnose, com programação neurolinguística em Juiz de Fora há 37 anos. E aí começamos a falar para as empresas, começamos a fazer palestras motivacionais, seminários, cursos, treinamentos. O nosso mundo é a palavra e a comunicação. Falcone, agora diz para mim, você optou para ir para esse lado aí, né, com as palestras espíritas e tudo mais. Isso é um dom? Você sente assim um chamamento para participar desse tipo de palestra, desse segmento? Porque muita gente combate, né? Ele não é bem aceito. Tem gente que olha o espiritismo, né, Arnaldo, assim como um certo receio até, né? Como que você optou então para ir para esse segmento, vamos chamar assim? Eu sou de família tradicionalmente católica. Minha mãe e minha avó eram catequistas. Eu cresci no mundo católico. Dos 6 aos 11 anos fui sacristão, coroinha. Você sabe o que é isso? Eu sei, eu fui coroinha. Você também foi coroinha. Então estamos em casa, no mundo do rádio. Muito bem. E aí eu comecei a apertar o padre João Batista Vercádio. Padre, se Deus existe, por que tem pobre e rico? Por que tem gente louca e inteligente? Por que tem uma Miss Brasil e um camarada todo perturbado na anatomia? E ele me começou a ficar apertado com as minhas perguntas e me disse que para ter resposta era necessário ser padre, para ter acesso aos dogmas e às verdades da igreja. Como tradição católica, eu disse, então arruma minha vaga no seminário. Ele arrumou e foi aquela festa, cidade pequena, vários rapazes de Astolfo Dutra já haviam se tornado sacerdotes, outros eram seminaristas. Muito bem,
Um batedor de sola da oficina de sapateiro do meu pai e do meu avô me perguntou: Armandinho, meu pai Armando Falcone, eu Armando Falcone Filho, Minas Gerais diminui tudo, né? É Armandinho, pezinho, historinha, aquela história toda. E aí ele perguntou: o que leva um menino de 11 anos a querer ser sacerdote? Eu disse para ele: Fernando, respostas. Meu corpo tem 11 anos, mas eu sinto que a minha mente é mais madura. E ele disse: quais são suas perguntas? Pois eu fiz as perguntas e aquele batedor de sola, quarto ano primário, respondeu cada uma delas com palavras simples, mas que funcionaram como uma luva feita sob medida para as minhas mãos. Eu apertei ele: Fernando, se você é católico, se a sua filha é da minha sala, você não é padre. Que história, como é que você sabe essas respostas? Ele disse: sou espírita. Eu disse: quero saber mais. Ele colocou na minha mão um livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu li e encontrei resposta para todas as minhas perguntas e para muito mais. Cheguei perto da minha mãe e falei: mãe, não sou mais católico. Ela disse: que história que é essa? Minha mãe era essas mulher baixinha, mulher alta é igual trovoada, chuva de verão. Dá aquela trovoada, logo passa, mas mulher baixinha, você sabe como é que é. Os melhores perfumes vêm nos vidros pequenos, os venenos mais fortes também. Mamãe me empacou e disse: se você quer ser espírita, vai ter que ser com E maiúsculo. Me levou no espírita mais atuante na cidade e disse: ele quer ser espírita. E eu fiz a leitura dos livros de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese, o que é o Espiritismo, e comecei a estudar. Eu disse para a mamãe: mãe, não sei se eu vou ficar no Espiritismo, mas eu achei respostas maiores do que o catolicismo. Entenda bem, palhaço. Eu saí do catolicismo sem briga, o padre não tentou me agarrar, ninguém me bateu. Então, o que aconteceu? Eu saí do catolicismo, mas o catolicismo continua em mim no aspecto do respeito à religião alheia. Hoje eu viajo o mundo inteiro, mais tarde fui estudar em mosteiro budista, tive contato com mestres da Índia, do Nepal, do Vietnã, do Japão, da China, e tomei contato com toda aquela religiosidade budista, hinduísta, e eu digo: a melhor religião do mundo é aquela em que você se encontra. Então eu me encontrei na doutrina espírita, estudo todas as religiões que eu tenho possibilidades e digo: religiosidade é que é importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Agora, essa reação contra o espiritismo é porque no Brasil, seja por interesses de jornalistas mal informados ou de líderes religiosos mal intencionados, mistura-se espiritismo, que é uma palavra criada por Allan Kardec, com macumba, umbanda, candomblé, quimbanda, magia negra. Cada uma dessas palavras que eu disse significam caminhos religiosos específicos. Não existe alto e baixo espiritismo. Ah, você é espírita, palhaço, qual a sua linha? Não tem linha. Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, uma das maiores culturas da França no século XIX, e toda baseada na informação que os espíritos passaram para ele, não por um médium, mas por médium de diversas cidades, de diversos países. Ele pegou aquilo que era comum em todas as respostas e codificou a doutrina espírita. Então é um trabalho de ciência, de filosofia, de religião, nada tirado atrás da orelha, nem de revelação divina. É uma doutrina racional, a fé raciocinada. Falcone, como que você... Interessante que nesse ciclo de palestras que ele está falando, que é baseado nos livros dele, mas ele tem uma série de umas centenas de temas que ele aborda, né? Ele faz abordagem do aspecto religioso, do perdão, né? Dos ensinamentos de Jesus e tal, mas ele faz uma abordagem também no aspecto da ciência, da medicina, né? Então isso é muito cativante nessa experiência, nessa vivência e como terapeuta que ele é, né? Olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu teria uma série de perguntas aqui baseadas naquilo que você me falou, mas a gente vai acabar fugindo um pouco do tema aqui, que é exatamente o ciclo de palestras, como o Arnaldo puxou eu aqui novamente, né, para dentro do tema. Esteja à vontade, pode perguntar o que quiser. Olha, minha avó dizia para mim que você discutir religião, futebol e política era complicado. Sim. Mas abre uma gama de perguntas aqui. Por exemplo, Chico Xavier. Sim. Fala aí de Chico Xavier. Chico Xavier, um jovem de família muito simples, muito humilde, na cidade de Pedro Leopoldo. Formação intelectual, quarto ano primário. Uma irmã dele passa por problemas
obsessivos, categorizados como loucura, e ele busca tratamento na medicina convencional, naqueles livros lá de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, e é levado também até uma fazenda onde haviam reuniões espíritas. Chega lá, um casal muito ético, aplica o passe, que é a transmissão de bioenergia na menina, na jovem, e o Chico está à cabeceira da mesa, tem papel e lápis. Ele pega o papel e começa automaticamente, sem nunca ter feito nenhuma experiência ou treino de psicografia, a escrever alguma coisa. Quando termina que eles vão ler, é um poema, uma mensagem com princípio, meio e fim conexo, com palavreado diferente daquele que o menino, que o jovem, o adolescente Chico Xavier utilizava. A senhora, esposa do fazendeiro, diz para o marido: enquanto ele estava escrevendo, psicografando sobre a influência de um espírito, eu vi sobre a cabeça deste jovem uma chuva de livros caindo. Moral da história, resumindo, Chico começa a trabalhar na mediunidade, torna-se um expoente, e o primeiro livro dele é Parnaso de Além-Túmulo, com mais de 50 poetas de língua portuguesa do Brasil e de Portugal, de Além-Mar, cada um no seu estilo. Eu gostaria de dizer, viu, Armando, que 2 poetas de Capivari estão nesse primeiro livro. Rodrigues de Abreu, né? Vite Senhor, o poema lindo dele, ele desencarnou em 27. Em 32 é publicado o livro Parnaso de Além-Túmulo. Aparece o poeta de Capivari escrevendo um poema dizendo das dores, do sofrimento que levou ele a descobrir o Senhor Jesus. E tem também o AA, que é o Amadeu Amaral de Capivari. Olha, talvez que você não soubesse disso, né? Que os poetas de Capivari estiveram quando Chico, que psicografou 500 livros, recebeu o primeiro livro Parnaso de Além-Túmulo. Essa eu não sabia, não. No caso aí, o Chico Xavier, ele foi escolhido. No seu caso, você escolheu. Não, ele não foi escolhido. Caiu sobre eles, não. Nós reencarnamos com um programa reencarnatório. A doutrina espírita mostra, Palhares, que não tem destino. Eu não tinha o destino de encontrar com você hoje, aqui e agora. Não estava escrito nas estrelas. Deu para entender? Mas eu estou em Capivari. O Arnaldo fez a ponte e nós estamos aproveitando uma oportunidade de valorizar o meu tempo e o tempo dos ouvintes. Falando sobre uma coisa séria. Não estamos falando pornografia, não estamos falando politicagem, não estamos falando nada inconveniente. Agora, olha só, você tem um filho de 6 anos, você leva ele à escola, você e a sua esposa, e você conversa com ela voltando para casa. Olha, ele vai ficar 8 anos no estudo fundamental, depois 3 anos no ensino médio, depois se passar no primeiro vestibular, esse menino, essa menina, com 23, 24 anos, está com o canudo de papel na mão, está com um diploma. O que você acabou de fazer? Um programa de formação intelectual para o seu filho. Ele pode formar antes do tempo ou pode nem formar. Deu para entender? Então você não traçou um destino para o seu filho. Quando nós estamos no mundo espiritual, de acordo com a nossa evolução, é montado um programa reencarnatório. Você é homem da comunicação, eu sou homem da comunicação. Você e eu somos muito mais da palavra falada do que da palavra escrita. O Arnaldo tem compromissos muito mais com a palavra escrita, porque ele é dono de uma editora, ele é um batalhador, é um comunicador através do livro. Assim, o que acontece? Nós vamos observar que neste programa reencarnatório, o Chico assumiu o compromisso de trabalhar na área do livro. O Chico não é um grande orador como Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, um tribuno. O Chico é da palavra escrita. Outros são da palavra falada. Agora, ele poderia ter ou não cumprido a missão. O próprio Allan Kardec vai perguntar aos espíritos amigos: e se eu não tivesse aceito a missão de codificar a doutrina espírita? O que aconteceria? Os espíritos respondem a ele: você acredita que Deus colocaria o destino da humanidade apenas na mão de um homem? Se você falhasse, outro assumiria o seu lugar. Então nós estamos na Terra, ninguém reencarna para ser ladrão, para ser assassino, para ser prostituto, para desequilibrar a si, a outras pessoas e ao meio ambiente. Nós nascemos com programas reencarnatórios nobres, mas em contato com os desafios da vida, muitos enveredamos pelo álcool, pelo tabaco, pela droga, pela
pelos comportamentos inconvenientes, e vemos aí hoje uma sociedade com altos e baixos. Armando e Arnaldo, uma ouvinte, a Carla, ela ligou aqui participando com a gente, ela fez a seguinte colocação. Sim. Ela é cuidadora de idosos, né? E chegou a acontecer com ela de 3 idosos falecer, mas antes de falecer, ela acabou sonhando com esse idoso ao lado da cama dela. E aí quando veio, né, ela sonhou com o falecimento, e depois veio a notícia da família avisando, olha, a pessoa que você cuidava acabou falecendo, mas ela já tinha sonhado esse falecimento um dia antes. Perfeitamente. E também ela falou que um ambiente pesado, às vezes, ela consegue ver pessoas vestidas de branco. O que quer dizer isso? Querida, se você teve essa visita dessas 3 pessoas a seu lado, que vieram, entre aspas, comunicar ou despedir-se, é sinal que você faz isso não apenas profissionalmente para ganhar dinheiro ou para sobreviver. Você faz isso também com o coração. Então, provavelmente, esses espíritos vieram te agradecer o tempo que você dedicou a eles, o carinho, a atenção, a amorosidade. Nós criamos vínculos afetivos. Se a minha presença aqui nessa rádio hoje, Palha, ela te agradar, se o Arnaldo em outra oportunidade quiser me trazer aqui, você abre portas. Se eu sair daqui com uma impressão negativa, você diz, nunca mais eu quero ver esse camarada. Então, numa situação igual essa, entre essa cuidadora e esses idosos, houve um laço de amorosidade. E no ambiente pesado, quando ela começa a ver esses vultos, entre aspas, com roupagem mais clara, são espíritos benfeitores, intercessores, que podem estar no ambiente buscando auxiliar as pessoas que estão em zona de perturbação. Paulo de Tarso não tem nada a ver com Allan Kardec. Paulo de Tarso é logo depois de Jesus. Paulo de Tarso, nas cartas aos Tessalonicenses e a outros mais, ele diz que onde quer que estejamos, nuvens de testemunhas nos observam. Então aqui agora, neste momento, no estúdio da rádio, encarnados estamos 4 pessoas, desencarnados um número muito grande de espíritos que protegem você, que protegem o companheiro, que protegem a emissora, que acompanham o Arnaldo, que me acompanham, ou atraídos pelo padrão de vibração dessa entrevista. Se nós tivéssemos a falar coisas chulas, o ambiente espiritual seriam outros, as companhias espirituais seriam outras. Dá para entender? Entendi. Agora, fale para mim agora. A pessoa tem... Você falou que nós estamos a todos os momentos cercados aí de espíritos e tal. E você tem que ter algum dom. Como que o espírito volta, no caso dessa ouvinte que ligou para nós aí, para deixar um recado, para deixar um agradecimento? E pode acontecer o contrário? Algum espírito pode voltar brabo, vamos simplificar. Então, há um espírito que dizer que ele volta, né? Com certeza. As pessoas dizem assim, como se eles estivessem distantes, estivessem num lugar longe. Os espíritos estão em torno de nós aqui na Terra. Explica isso para nós. Nós aprendemos nas religiões cristãs tradicionais que o céu é lá em cima. O inferno sabe lá Deus onde é que é. Se você for um bom menino, Palhardo, quando morrer o seu corpo, você desencarnar, você vai para o céu. Se você for uma peste, quando o seu corpo morrer e você desencarnar, você vai para o quinto dos infernos. Querido, o céu não é para a direita, o inferno para a esquerda. Perguntaram a Jesus de Nazaré várias vezes. Ele falava do reino dos céus. Então perguntaram a ele, mestre, onde está o reino dos céus? Eu não sei se você tem intimidade com o Evangelho, com o Novo Testamento. Ele diz, em verdade, eu vos digo que o reino dos céus está dentro de vós. Então, se nós estamos falando e fazendo coisas nobres, nós estamos no reino dos céus neste momento. Agora, se eu me afasto deste padrão de pensamentos, palavras e comportamentos, é como uma fogueira numa noite de frio. Se eu aproximo da fogueira, ela me ilumina e me aquece. Se eu afasto da fogueira, eu esfrio e entro na escuridão. Por isso, se o reino dos céus está dentro de você e de mim, a ausência do reino dos céus também está dentro de nós quando nós nos afastamos do reino dos céus. Por isso, sua avó, sua bisavó, minha bisavó, não estão lá nas nuvens com os anjinhos, não estão lá no centro da terra, nas regiões infernais do magma efervescente. Estão conosco. Agora, como que nós vamos registrar? Para você ver as cores nesse estúdio, você tem que ter um olho, um aparelho visual perfeito. Se você for daltônico, você entra aqui, todas as cores são cinza, ou são verde, ou são assim ou assado.
Muito bem, para ver os espíritos, para ouvir os espíritos, para sentir os espíritos, nós temos um canal chamado Mediunidade, que é um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita. A crença em Deus, a crença na alma e na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade da alma com os encarnados, dos espíritos com os desencarnados, a pluralidade dos mundos habitados. Jesus diz, há várias moradas na casa de meu Pai. E a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Da mesma forma que essa camisa que você está vestindo não é a primeira, e eu espero que não seja a última, esse corpo que você está vestindo também não é o primeiro. Transmigramos, ora vivos no corpo físico, ora vivos fora do corpo físico. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, no singular, e vida em abundância. Então, se você perguntar para mim assim, Falcone, o que eu fui na outra vida? Não tem outra vida, querido. O aluno que sai de casa, vai para a escola, fica 4, 5, 6 horas. Sai da escola, volta para casa. Sai de casa, vai para a escola. Cada vez que ele vai para a escola, ele continua sendo o mesmo menino, a mesma menina, o mesmo homem, a mesma mulher. Só que ele está em outra função. Então é como se a casa fosse o mundo espiritual e a escola fosse a reencarnação. E aí entra aquela que nós falamos sempre, né? Erga uma pedra e lá estarei, né? Pronto. Quem toca a pétala de uma flor, toca a última constelação na linha do infinito. Tem pergunta aí, mano? Tem uma pergunta de ouvinte. O ouvinte faz a pergunta, a gente tem que fazer aqui também. Claro, o pode Falcone perguntar. ao vivo. Daqui a pouco o Falcone vai falar dos livros aí. Sim. Né? Que o pessoal quer saber, Arnaldo. Se encontra na editora M, onde que encontra o livro do Armando. É que deve ter aguçado muita curiosidade agora. Exatamente. Uma fala dessa realmente é... O ouvinte perguntou o seguinte, né? Uma pessoa embriagada, de repente ela foi lá, pegou uma pista, ela foi atropelada. Se ela não tivesse tomado álcool, não estivesse embriagado, isso ia acontecer ou não? Não existe hora certa para desencarnação, como todo mundo pensa. Da mesma forma que você pode abastecer um carro com 50 litros de gasolina, e se a média daquele carro é 10 km por litro, você faz a matemática que vai rodar 500 km. Mas se o motorista pisa demais no acelerador, acaba antes. Então o que acontece? Nós reencarnamos com uma carga de fluido cósmico universal, que é o combustível para permanecermos no corpo. E esse fluido, ele vai se desgastando com o passar dos dias, das horas, dos anos. Muito bem, alguém que envereda pelo caminho do álcool é como aquele motorista que pisou fundo no acelerador. Ele perde o rumo, ele muda o eixo da existência dele. Como o seu filho que você mandou para a escola e chega lá, em vez de estudar, fica fazendo bagunça, fica pulando o muro da escola, fica fugindo da escola. Você matriculou o seu filho, pagou para ele ir para São Paulo, para ele ir para Piracicaba, para uma cidade maior, para fazer uma faculdade, uma universidade, e chega lá e ele fica só gazeteando, não é responsável. Então o alcoolismo é uma doença antes de ser um vício. Eu faço parte de Alcoólicos Anônimos há 42 anos e só por hoje estou em abstinência, estou limpo. Só por hoje, um dia de cada vez. O alcoólatra, ele perde o rumo e ele muda o eixo da sua desencarnação. Pode ser atropelado e pode dessa forma voltar ao mundo espiritual em um estado lamentável antes da hora. Mais um ouvinte perguntando aqui para o Falcone a respeito daquelas pessoas que se aproximam e às vezes tem aquela chamada ambiente pesado, quer saber da tua vida, dá palpites, opiniões, e acaba até interferindo na vida. De que forma agir? Agir com prudência, respeitando a pessoa e aceitando a pessoa do jeito que ela é, mas deixando a carga dela com ela. Eu viro para o Palhardi e falo assim, mas Palhardi, que camisa horrível! Você não tem amigo, não? E de fato tá hoje, né? Ah, tá horrível? Não. Aí já é comentário seu. Tá. Eu tô dando só um exemplo. Não me põe na fogueira, não. Peraí, olha. É São Paulo. Peraí, então vamos lá. Eu viro e falo assim, Palhardi, que camisa esquisita, você não tem amigo, não tem espelho, não? Ele pode sorrir e dizer assim, ó Falcone, eu gosto dela, e mudar de assunto. Eu gosto dela. Ou ele pode morder a isca da provocação e falar assim, feia é a sua, você não tem nada com a minha vida, eu comprei com o meu dinheiro, daqui a pouco nós estamos quebrando o pau aqui dentro do estúdio, ou brigando lá fora. Lembra quando a gente era moleque na escola, que a gente fazia assim um pro outro, ó,
socava a mão uma na outra e apontava lá para fora, como quem diz, lá fora a gente acerta. Então, quando uma pessoa pesada aproximar de você, no meu livro Perdão Gera Saúde, eu coloco ele baseado em 3 pontos. Primeira coluna, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Se você chega perto de mim leve, eu posso me beneficiar com isso, ou não. Se você chega perto de mim pesado, eu posso me atrapalhar com isso ou não. É uma questão como a rádio aqui. A rádio é o quê? FM ou AM? Se ela é FM, se você tiver com o seu rádio na frequência AM, você não pega nada. Segundo ponto do livro, minha energia flui na direção da minha atenção. Onde que eu coloco a minha atenção? Eu vim aqui para poder feito ou analisar a sua camisa, ou eu vim aqui para conceder uma entrevista? Agora vem o terceiro ponto. Não é o que me acontece que me perturba, vírgula, mas o que eu faço com isso. Toda vez que tiver uma vírgula e a palavra mais, prepara que a lambada vem. Assim, se eu falar com o Pagliardi, que camisa esquisita, ele diz, ok, e continuar a entrevista normalmente. Nada aconteceu, mas se ele morder a isca da provocação, por isso, quando aproximar de você uma pessoa que você sabe que é metida besta, metida boi de sem conta, como a gente fala lá nas Minas Gerais, crítico, zombeteiro, deixe com ele. A pessoa chega pesada e vai embora pesada. Fica na sua. Palavras do Evangelho, orai e vigiai. Dá para entender? Evandro, gostaram da minha camisa. Agora, mudando um pouquinho, só pensando vamos falar agora do tênis, vamos ficar só na camisa. Vamos tempo aí, Não, o que eu queria dizer é o seguinte, a gente percebe que é um tema muito interessante, eu já recebi mensagem aqui, o pessoal quer saber, né, Arnaldo, onde vai ser a palestra, como que faz para ouvir esse homem aqui, só tá mandando... Pode, né? É aberto. Onde que vai ser a palestra? Que Sim, hora? a palestra às 15 horas, né, na Editora M, na verdade ela começa às 15h15 e vai até às 16h15. Hoje. Ele vai falar sobre esse tema, Perdão Gera Saúde, com abordagem da medicina, né, da ciência e também com conhecimento evangélico, né? Dá o telefone da editora, eu vou dar o a Editora M fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, né? Não tem jeito de errar essa rua. Entrar na Vila Fátima é a Avenida Brigadeiro, que é a única entrada, vai ser sentido da Fátima, né? E o telefone da editora é o 3491-7000. Inclusive pode conversar, tirar dúvida, que o Falcone vai estar à disposição. Nós vamos viajar às 6 horas da tarde para Itu, lá no Centro Espírita Maria de Nazaré, em Itu, onde ele faz a conferência à noite, né? Então ele está à disposição para conversar, falar. Após a palestra, se tiver pergunta, a gente responde de maneira rápida e objetiva. Estamos de plantão. 15 horas, como é que é o telefone? 3491-7000. Editora M, será uma alegria conhecer você pessoalmente e receber e dar aquele abraço. Outra coisa, viu? Ele não está aqui para vender livro, né? Ele está para fazer esse ciclo de palestra, que ele tira profissionalmente essa semana, né, das atividades profissionais dele para se dedicar gratuitamente. Ele vem aqui à disposição, na Editora M, que banca a viagem, o avião, hospedagem, alimentação e tal, né? Mas quem quiser adquirir os livros estão em promoção lá na Editora M, Perda de Pessoas Amadas e Perdão Gera Saúde, por apenas R$20. A pessoa pode adquirir também na Editora M. Deixa eu encaixar uma pergunta aqui exatamente sobre o livro. A pessoa que quiser se inteirar um pouquinho mais desse mundo, vamos dizer assim, sim, conhecer um pouquinho mais do espiritismo e tal, você tem indicação de algum livro que a pessoa pode começar uma leitura, não? Sim, a Editora M hoje é a segunda editora espírita do país. Além da Editora M, eu sou editor também da Nova Consciência, que publica livros sobre dependência química, do qual sou especialista, né? Tratando também da doença, tratando da recuperação, tratando da espiritualidade, né? Nós temos também 7 livros publicados nessa área. No Espiritismo, nós sempre recomendamos a obra básica, né? A estrutura, que são os livros de Kardec. Então a Editora M tem à disposição lá o livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. E temos alguns livros que são assim para quem quer iniciar também, né? Fazer uma iniciação ao Espiritismo. Nós temos lá vários livros
para auxiliar as pessoas como fundamentos da doutrina espírita, o aprendiz, né, que diz lá os princípios da doutrina espírita, é de uma médica de Tupã, que nós também publicamos. Então a gente está à disposição para orientar, para conversar com as pessoas que se interessarem. Inclusive o Arnaldo me presenteou uma vez com um livro muito bonito, viu? O conto, né, que eu vi. E eu tive a oportunidade de ler também aqueles Jovens do Além. Jovens do Além. Eu fiquei impressionado com os relatos, viu? Foi uma coisa realmente muito interessante. Nós estamos publicando agora um livro que chama Correio do Além. Mas é fantástico esse livro, porque são vários depoimentos, né, de jovens, crianças, velhos e tal. Mas é interessante, porque uma senhora que tinha um cartório em São Paulo, ela era separada do marido, tinha uma filha que se formou arquiteta, casou e ela não gostava de maneira nenhuma que ela andasse de moto. Casou com o Roberto Braga, né? Que é o nome do Roberto Carlos, mas não é o Roberto Carlos cantor, é o Roberto Braga, outra pessoa. E 4 meses de casado, um acidente com a moto, ela veio a falecer. A mãe ficou desesperada, abandonou o cartório, veio para o interior na casa de um parente, depressiva, angustiada, levaram ela no Chico. Ela recebeu 2 cartas da filha, a Egre, a arquiteta. E a mãe diz, olha, o assunto que ela trata é o assunto do nosso relacionamento, as informações que ela traz do além, das avós, é tudo nosso. Mas além disso, a assinatura dela é a mesma da sua identidade. Interessante, na primeira reunião, o Roberto não estava. E ela pede para a mãe que o Roberto não teve culpa, foi um acidente acontece com todo mundo. Na segunda reunião, ele está presente. E aí ela diz para ele, olha Roberto, você é jovem, eu quero que você seja feliz, que tenha um outro relacionamento e tal, mas não fique com o pensamento daquela namorada, né, pegajosa, ciumenta e tal, porque as minhas avós, 2 avós desencarnadas que estavam auxiliando, estão me ensinando aqui que quem ama, liberta. Então, sabe, tem umas mensagens assim, muito lindas que nós estamos publicando nesse livro Correio do Além. Vou voltar àquela pergunta inicial que eu fiz para você. A pessoa tem o dom, eu quero receber carta, para passar para as famílias, tranquilizar, explicar, justificar, como o Arnaldo citou. Ou ela é escolhida, ela tem que ter um dom. Se eu quiser começar a psicografar, eu consigo, qualquer um consegue. Tem que ter um dom. Se você quiser aprender a língua russa, você consegue? Contrata um professor, se Sim. tiver dinheiro, tempo e interesse, você aprende, com maior ou com menor facilidade. Mediunidade, você pode ir para um grupo de estudo sobre a mediunidade, você pode participar de reuniões mediúnicas progressivamente e vir à tona uma mediunidade que faça parte do seu programa para essa encarnação. Agora, se no seu programa reencarnatório não estiver a mediunidade ostensiva, você vai trabalhar na reunião mediúnica como esclarecedor, como médium passista, como pessoa da sustentação. A mediunidade é algo que é colocado no nosso programa reencarnatório como serviço, como trabalho no bem, como prestação de serviços à comunidade. E Chico Xavier dizia, mesmo para os médiuns que são médiuns ostensivos, o telefone toca de lá para cá. Então não adianta você procurar Chico Xavier ou qualquer outro médium e dizer assim, eu quero receber uma carta do meu filho. É necessário que o seu filho esteja em condições no mundo espiritual de mandar a carta. Participei com Chico Xavier durante muitos anos, vi coisas extraordinárias. Era muito comum ter 2, 3 mil pessoas em volta do Chico Xavier, aguardando correspondência. Mas ele recebia por noite 4, 5, 6 cartas. Mesmo quem não recebia, saía dali chorando, emocionado, por ver a autenticidade dos dados. Uma senhora da minha cidade, o marido dela, político, foi assassinado na porta da casa. Ele volta e dá o nome de 18 pessoas da cidade de Rio Pomba, no estado das Minas Gerais. Ela só conhecia 3. Ela voltou para a cidade e conseguiram localizar 10. 8, ninguém conhecia. Tiveram que ir nos arquivos do cartório da cidade. Foi o primeiro escrivão da cidade, o primeiro padre da cidade. Então, não tem possibilidade de telepatia direta nem indireta de nada. Chico Xavier é o fenômeno da mediunidade. É por isso que eu comecei, inclusive, perguntando do Chico Xavier, né? Porque a gente sabe que é a grande diferença que é, né? E pode ser que surja algum outro Chico Xavier? Não há necessidade de ter outro Chico Xavier, como não há necessidade de ter outro Pelé. Outros jogadores surgiram, outros atletas surgem. Muito bem,
Mas na área da mediunidade, Chico Xavier é ímpar naquela especialidade que ele veio. Arnaldo, eu sou obrigado a perguntar a você agora, quando que o Falcone vai estar de novo conosco aqui, virar Capivari, porque realmente eu acho, né, vai ser uma entrevista muito interessante. A gente está recebendo uma série de mensagens aqui, perguntas, né, e eu queria, né, quando possível, sim. que ele esteja aqui pela região Capivari, faço questão que ele venha aqui bater um papo conosco de novo, viu? Foi muito interessante esse ciclo de palestras que ele fez, né? Começou em Araraquara, fomos para Indaiatuba, São Vicente, Santos, Guarujá, Piracicaba, hoje Itu, né? E todas as cidades pediu quando que ele vai poder voltar. Infelizmente, ele tem os compromissos profissionais dele lá, ele trabalha numa instituição que tem mais de 600 colaboradores, tem vários dias, viaja para o exterior, né? Tem a rádio, a web rádio Evoluir, tem o SOS Preces, que é um telefone que atende diariamente. Mas deixa o endereço aí, hein? Vamos deixar. Então, se tudo correr bem, o ano que vem, em agosto, ele deve marcar uma outra semana para cá, né? Com certeza. E será uma satisfação estar com ele aqui. Inclusive, vamos repetir o horário da palestra dele hoje. Hoje lá na Editora M, aberto ao público, quem quiser já ouvir sobre perdão gera saúde, né? Às 15 horas, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080, telefone 3491-7000, né? Estaremos lá, o Armando à disposição para conversar, alguém que ouviu, tem alguma dúvida, tem algum problema, queira uma ajuda dele, né? Ele vai estar à disposição. Falcone, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Você, ouvinte da Rádio Alternativa 106.3, receba o meu abraço, perdoe. O perdão é bom para quem dá o perdão, não para quem recebe. Por isso, faça da sua vida uma vida de perdão, de louvor a Deus, dentro da sua religião, da sua religiosidade. Seja o melhor homem, a melhor mulher, o melhor jovem, criança ou adulto. Faça acontecer. Deus ilumine os seus pensamentos e abra os seus caminhos para a grande jornada da perfeição. Saúde e paz. Obrigado a todos. Exatamente. Muito obrigado pela presença do Arnaldo, também do Armando. A gente agradece a participação dos ouvintes. Aquele que tiver dúvida, nós tivemos uma última pergunta, mas pode ligar, 3491-7000, que é o telefone da Editora M. Você pode também fazer a pergunta lá direto para o Armando também.